é muito mais do que só motivação. A imprensa, ou parte dela, em específico a imprensa de São Paulo, tenta diminuir os méritos do Felipe Luiz nas 2 vitórias como treinador. Antes de seguir com esse vídeo, venho aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal que você deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui o que você achou do conteúdo do vídeo, se você concorda, se você não concorda. Interaja. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao vídeo, ao tema dele, a imprensa de São Paulo tenta criar uma narrativa de que o Felipe Luiz não tem tanto mérito assim nas 2 vitórias do Flamengo. Eles fazem isso de uma forma velada, dando a entender que os jogadores não estavam correndo antes pelo Tite, como correm agora pelo Felipe Luiz, que era um jogador que até o ano passado estava no elenco, exercia uma liderança sobre o elenco. Então os jogadores muito ali mobilizados para fazer dar certo, o Felipe Luiz, começaram a correr para o técnico e ter um melhor desempenho pelo time do Flamengo. Bom, como eu disse, parte da imprensa e em especial a imprensa de São Paulo. E aí vai uma questão de tentar defender o Tite, né? Que o Tite é um técnico muito próximo da imprensa, muito bem relacionado e principalmente da imprensa em São Paulo. Então tem aquela questão de dizer que a demissão dele foi injusta, não falando abertamente porque os resultados não permitem, mas dando aquela indireta que a demissão foi injusta e principalmente agora que o Flamengo começou a ganhar, que os jogadores não estavam correndo. Jornalista da linha do Mauro Betti, né, que dá uma indireta nesse sentido. Mas acho estranho os jogadores correndo agora como não corriam antes, ou a frase que ele usou, os jogadores não derrubaram o Tite, mas também não fizeram por onde segurá-lo. Ou seja, dando todo o entender, uma narrativa de que a culpa é mais dos jogadores e que o Felipe Luiz não tem esse mérito todo. Mas as coisas vão muito além disso, né? Já que alegam que o Felipe Luiz é um fator motivacional, um fator novo que gerou essas 2 vitórias agora do Flamengo. E por que eu digo que vai muito além disso? Eu não quero dizer que o Felipe Luiz, fazendo uma análise sensata, é o novo Guardiola, até porque, especialmente, eu nem gosto do jogo posicional do Guardiola, mas essa é uma conversa para um outro vídeo. Mas eu não estou querendo dizer que o Felipe Luiz é o novo melhor técnico do mundo, não é isso. Mas também, embora tenha assim uma questão motivacional, um fator novo, que isso é normal no futebol, mas existem pontos importantes que interferiram nesses 2 jogos relacionados à mudança tática, né, a dinâmica coletiva do time e também a mudança na escalação dos jogadores. E esses fatores contribuíram e muito, não só na vitória contra o Corinthians, mas também na vitória contra o Bahia. Como, por exemplo, a mudança do Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz, que inclusive tinha sido um pedido do Tite e o Flamengo fez um esforço enorme, e depois o Tite, naquela sua dinâmica de meritocracia, de fila, de hierarquia, não conseguia colocar o Léo Ortiz em substituição ao Fabrício Bruno, quando todo mundo sabia que ele é um zagueiro muito melhor que o Fabrício Bruno. No conjunto da obra, é um jogador que tem as mesmas valências do Fabrício Bruno, não é tão rápido, mas lê o jogo muito melhor que o Fabrício Bruno, por isso não precisa ser tão rápido quanto o Fabrício Bruno, e tem uma saída de bola diferenciada. Tanto é que jogou como meio-campo e foi muito bem como meio-campista, né? Sendo inclusive um dos melhores jogadores do Flamengo nas últimas rodadas do Brasileiro. Então, a mudança pelo Léo Ortiz é algo que interferiu muito nos resultados contra o Corinthians e contra o Bahia, porque melhorou a saída de bola do Flamengo e aliviou a pressão que os times adversários faziam no Flamengo. E o Flamengo, com uma saída de bola mais qualificada, construiu mais volume de jogo no ataque. E essa é uma mudança importante que o Tite se recusava a fazer, ou não sei se ele havia percebido que precisava fazer. Ultimamente, a fisionomia do Tite à frente do Flamengo era tão, desanimadora, que eu não sei se ele estava enxergando, estava tendo a mesma leitura da dinâmica de jogo do Flamengo como deveria ter. Mas essa foi uma mudança muito importante. Um outro ponto que o Flamengo modificou com o Felipe Luiz, embora não houvesse treinamento em campo, mas ele ressaltou que houveram treinamentos através de vídeos,
é a marcação alta. E aí muito comentarista fala, mas o Tite também fazia marcação alta, esses jogadores que não corriam, né? Ou não corriam como deveria, estão correndo agora com o Felipe Luiz. Os jogadores do Flamengo corriam, mas corriam de forma errada. Existe duas marcações altas exercidas pelo Flamengo, uma do Tite e outra do Felipe Luiz, e não se explica só por motivação. A marcação alta do Tite era aquela marcação que marcava a linha de passe dos times adversários, ou seja, não ia direto no portador da bola, cercava o portador da bola, colocando jogadores entre as prováveis linhas de passe para que limitasse a linha de passe desses jogadores. É um tipo de marcação alta, mas é uma marcação alta menos agressiva, mais conservadora, porque expõe menos o teu time em relação aos contra-ataques. A marcação alta do Felipe Luiz é uma marcação muito mais parecida com a do Jorge Jesus, que é aquela marcação de morder e direto no portador da bola, não necessariamente marcar a linha de passe, mas ir direto no portador da bola, inclusive dobrando a marcação às vezes nesse portador da bola, dando aquela sensação de sufocar, né, de não deixar o adversário respirar. Essa marcação, pressão, indo direto no portador da bola e não necessariamente marcando a linha de passe, ela é muito mais sufocante para o adversário, mas ao mesmo tempo ela expõe mais o seu time a um contra-ataque. Veja bem, a do Tite, ela marcava mais a linha de passe, era mais conservador, o time ficava mais protegido a uma eventual saída do adversário em contra-ataque. Do Felipe Luiz, ela é muito mais sufocante para o adversário, daquela sensação, sabe, aquela sensação de não deixar o adversário respirar, o que a gente viu em 2019, em contrapartida, é muito mais arriscado também alguma vez que o adversário sai dessa marcação. São escolhas que você faz, né? Como o próprio Felipe Luiz disse e diz nas entrevistas, que é um risco maior que ele assume, mas ele prefere lidar com esse risco, né? Então esse é um outro ponto muito importante, uma diferença já tática do Felipe Luiz para o Tite, embora a gente não tenha tido tempo de treinamento, mas já há uma alteração na dinâmica tática do time. Então isso é muito importante ressaltar. Uma outra mudança na formação de jogar do time, com o Tite o time jogava o 4-3-3, aquele time de pontas, era um time que circulava muito mais a bola e um time menos vertical. O Flamengo, ele já joga o 4-4-2, mas com a subida dos laterais incessante, né? Quando joga com o Alexandre, vem mais construindo o jogo, como era o Felipe Luiz. Quando joga com o Ayrton Lucas, é mais aprofundado, é mais incisivo nas laterais, é mais incisivo nesse sentido, é mais profundo. E a mesma coisa com o Wesley. Então o Flamengo sobe com os dois laterais, uma hora sobe com um e o outro guarda a posição e ficam revezando. É um time muito mais incisivo. Você vê mais gente na área do adversário. Veja o primeiro gol contra o Bahia, onde o Ayrton Lucas estava para completar aquele rebote do chute do Bruno Henrique. Então é um time que povoa mais a grande área do adversário, enquanto o time do Tite, naqueles 4-3-3, era um time mais conservador, um time de pontas e que tinha um 9 como referência ali para finalizar os cruzamentos ou as bolas, essas oportunidades criadas. Criava menos volume de jogo, mas era um time mais, do ponto de vista defensivo, teoricamente mais organizado. Eu digo teoricamente porque acabava levando muitos gols também. E, por fim, um ponto muito importante também é a comunicação. O Felipe Luiz, ele entende o que é a torcida do Flamengo, porque ele é um ídolo no Flamengo como jogador, jogou os últimos 5 anos da carreira com o Flamengo e foram anos gloriosos do ponto de vista de título e de história. Ele está ali gravado como um dos maiores ídolos da história do Flamengo e um time histórico, né? Depois de 81, é tido como o melhor time da história do Flamengo e ele participou desse time, era uma das referências desse time. Então ele conhece o Flamengo dentro e fora, a sua torcida e como funciona lá dentro. E ele também conhece esses jogadores, esse elenco. E aí, ele é um cara muito inteligente e ele sabe comunicar, né? Por ele conhecer a torcida do Flamengo e a comunidade, o universo rubro-negro, ele sabe que quando ele fala que eu prefiro assumir riscos, jogar para frente, mas assumir riscos, ele está comunicando diretamente com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, ela prefere muito mais isso. Claro que ela não quer perder,
mas entre perder e, sabe, jogar bonito e arriscar, ela prefere sempre arriscar, jogar bonito, e eventualmente pode ter um resultado um resultado que não a deixa animada, ou melhor, um resultado, ou pior, na verdade, né? Um resultado ruim, mas ela prefere arriscar a cultura do flamenguista, jogar para frente, agredir o adversário, e ele sabe disso, e ele joga justamente esse discurso, ele usa esse discurso porque, além de ser a filosofia que ele realmente acredita, e ele tem dito que o Jorge Jesus é a sua referência, ele sabe com quem ele está comunicando. E, gente, você trazer a torcida do Flamengo para si já é mais do que meio caminho andado, né? Quem conhece o Flamengo sabe a interferência, o poder de influência que existe na torcida do Flamengo. É só ver a demissão de técnico, a diretoria ela se submete muito à torcida do Flamengo, né? Então você comunicar corretamente com a torcida e trazer para si, olha, eu até diria que mesmo que o Felipe Luiz possa ter algum revés, dificilmente a torcida, enquanto essa postura ele estiver, vai se colocar contra ele. E ele é um cara muito inteligente nesse sentido. Então veja bem que eu já listei aqui, além da questão motivacional, a questão da alteração na escalação, a questão das dinâmicas coletivas e dinâmicas táticas do time, né? Isso em uma semana, menos de uma semana, sei lá, em 3, 4 dias de treinamentos de vídeo, né? Então essa diferença ela é importante e ela é decisiva. Óbvio que tem a questão também da motivacional, quando você tem um técnico novo, é um fator novo, todo mundo fica mais esperto, mais agitado, mais animado. Isso, claro, tem sua interferência, mas não é só isso, e eu acabei de mencionar aqui os motivos. Está longe de ser só isso. E óbvio que, como eu falo, existe uma parte da imprensa em especial, a imprensa que fica em São Paulo, que tem uma boa relação com o Tite e uma relação muito controversa com o Flamengo. Esses caras querem tudo, menos ver o Flamengo ganhar. Vocês podem ter certeza que existe sim essa imprensa em São Paulo, ela é muito clubista, não só ela, né? Mas ela em especial é muito clubista contra o Flamengo, vem com essa narrativa que o Tite, não abertamente, porque os resultados não permitem falar que o Tite foi demitido injustamente, mas agora a narrativa de que os jogadores não corriam. Não, eles corriam, mas só que eles corriam de forma errada. Tanto é que o Flamengo foi recordista de lesões nos últimos meses e parecia toda vez que estava em campo que era um time que estava morto depois do primeiro tempo. Falar que não corria, você acha que o Gerson não estava jogando bola antes, como continua jogando bola agora? Está jogando a mesma coisa, só que, como eu disse, a diferença é que o time está mais organizado, sabe como correr, as marcações dos encaixes estão muito mais definidos e as dinâmicas táticas também. O time sabe o que precisa ser feito e, óbvio, os resultados vêm, o time ganha mais, os jogadores ganham mais confiança em quem está no comando. Da mesma maneira, quando os resultados não vinham, os jogadores perdiam confiança de quem estava no comando. E a gente nem sabia quem estava no comando, se era o Tite, o filho dele, o assistente. Essa é uma outra diferença, para ver que existem várias diferenças na dinâmica do treinador, ex-treinador Tite com Felipe Luiz. E resumir a questão de motivação é de forma intencional criar uma narrativa prejudicial ao treinador Felipe Luiz, ao Flamengo, e querer favorecer o Tite. Típico da imprensa barrista e clubista de São Paulo contra o Flamengo. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não, então deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe aquele like que é muito importante, como eu já disse, e até a próxima.